Gravando, presidente. Obrigado, Jairson. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 2 de julho de 2024, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Pedia para todos os juízes confirmarem a presença. Doutor Hélio. Tô fazendo o procedimento aqui, tá dando erro. Ok. Eventualmente, acho que talvez tenha que reiniciar o seu sistema do EPAT. Vou entrar de novo aqui. Agora foi. Ok, obrigado. Eu que Todos os juízes... agradeço. Obrigado. Todos os juízes confirmaram a presença do sistema do EPAT. Vou iniciar a sessão. Temos 3 processos dia de hoje. Vamos iniciar os trabalhos em que a perícia de sustentação oral e o patrono está presente. Doutor Eduardo vai à sustentação oral da Aramar? Exatamente, doutor Inácio. Então, vamos começar com o processo de Aramar Peças Automotivas Limitada, recurso ordinário de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Em recurso ordinário, apenas uma acusação fiscal. Eu só vou fazer uma pequena correção depois. O contribuinte foi acusado de emitir notas fiscais eletrônicas em operações interestaduais, com destaque o valor do ICMS-ST, sendo que a operação não é sujeita ao pagamento antecipado de tributo. O contribuinte interno não possui acordo previsto com o convênio ou protocolo ICMS que trata da Lei Complementar 2475, nem regime especial que eu considero como substituto dessas operações com estados destinatários de mercadorias. Adição primeira instância, julga procedente o AIM. Inconformado em sua primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando em seguintes alegações: existência de protocolos e convênios determinando o destaque ICMS-ST e o pagamento antecipado do tributo. Nulidade da aplicação da multa em relação ao ano 2013, multa de natureza confiscatória. Por fim, requer a procedência do recurso ordinário. A douta apelação fiscal solicitou diligência ao auditor fiscal atuante. O auditor fiscal atuante manifestou-se pelo reconhecimento das razões do contribuinte. A douta apelação fiscal manifestou-se pelo parcial provimento do custo ordinário, devendo ser mantida a acusação fiscal relativa às operações destinadas ao Estado do Ceará. Acolhendo a 11ª Câmara Julgadora, não conhece o recurso ordinário. O procedimento de recurso especial contribuinte foi deferido e a Câmara Superior anulou a decisão acolhendo a 11ª Câmara Julgadora. Eis o relatório. Doutor Eduardo, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Muito obrigado, doutor presidente. Bom dia a todos. Bom dia, demais jogadores e ilustre representante fiscal. Como bem relatado pelo doutor Inácio, nesse caso, eu não pretendo me alongar na sustentação oral, a própria representação fiscal concordou com o cancelamento quase que total da autuação, né? A única ressalva foi em relação às operações ligadas ao Estado do Ceará. Por uma questão processual que foi superada pela própria Câmara Superior, o recurso ordinário não havia sido provido, então ele retoma agora para novo julgamento com essa questão processual superada. Então, como há o próprio reconhecimento da representação fiscal
todas as operações, exceto aquelas vinculadas ao estado do Ceará, têm que ser canceladas, uma vez que foi comprovado que há protocolo justificando o destaque do ICMS-ST. Meu pedido aqui, com relação a essas operações que deveriam ser mantidas, é especificamente para reforçar o pedido da aplicação do artigo 527-A. Nós estamos tratando aqui de um caso que não tem nenhuma acusação de dolo, simulação, fraude. Também não há exigência de imposto, aqui a cobrança tão somente de multa. E o contribuinte é um contribuinte que nunca foi autuado. Essa autuação fiscal é muito representativa para ele, na verdade, ele não tem condições financeiras de fazer com qualquer pagamento com relação a essa autuação fiscal. Então, peço a aplicação do 527-A para que seja revelada a multa ou, ao menos, seja reduzida em relação a essas operações do Estado do Ceará. Agradeço e fico à disposição para qualquer esclarecimento de fato. Agradeço, doutor Eduardo. Em relação ao 527-A, eu não me lembro dessa alegação ter sido posta no recurso ordinário. Deixa eu confirmar É, aqui. No recurso ordinário, eu não vejo uma alegação expressa do 527-A, doutor Eduardo. Sim, foi o antigo patrono que fez o recurso e não consta mesmo. Tá, um momento só, então. Eu vou fazer um complemento do meu voto. Só um momento. Passar a leitura do meu voto. A autuada alega existente de protocolos convênios determinando o destaque ICMS-ST e o pagamento antecipado do tributo. Analisando os protocolos semestrados pela autuada, verifica que o Estado do Ceará não é signatário de nenhum dos referidos protocolos e há operações com destino ao referido Estado, conforme folhas tais e quais. Assim como bem exposto pela doutrina penal fiscal, dessa maneira, não havendo acordo firmado entre São Paulo e o Estado do Ceará, tais operações não se incluem na sugestão passiva de substituição, sem devido destaque do ICMS-ST. Nesse sentido, aplica-se a regra contida no inciso 5, artigo 264 do regulamento. Assim, a autuada não é responsável pela retenção e recolhimento do ICMS pelas operações com destino ao Estado do Ceará, sendo, portanto, indevido o destaque do ICMS-ST das notas fiscais.
Para as demais operações que são objeto de auto-inflação, há protocolo SMS entre os estados destinatários e o Estado de São Paulo. Assim, é atribuído ao remetente, no caso autuada, a responsabilidade pela retenção e recolhimento de ICMS. Nesse sentido, expôs resposta à consulta tributária 5646/2015, transcrito aqui no meu voto. Portanto, com exceção das operações que o Estado do Ceará, deve ser excluídas agências fiscais pré-existentes para o protocolo SMS, diversamente do que consta na acusação fiscal. No tocante à alegação de nulidade da aplicação da multa em relação ao ano de 2013, não assiste razão atuada. A notificação de folha 276 é expressa em solicitados livros fiscais do exercício 2012 e 2013. Assim, o exercício 2013 está abrangido pelo trabalho fiscal, não procedendo à pretensão da recorrente. O artigo 88 da emenda 174 dispõe que, parágrafo 2º, para efeito de excluir a espontaneidade da iniciativa do infrator, considera-se iniciado o procedimento fiscal, com a notificação, intimação, lavatura do termo de inflação ou autoinflação. O início do procedimento alcança todo aquele que esteja envolvido na inflação apurada pela ação fiscal. Start não inclui a pretensão da unidade de aplicação da multa em relação ao ano 2013. Relativamente à alegação de caráter confiscatório da multa, a matéria está pacificada na Câmara Superior desse TIT, como exposto no processo 10.840.42.460/2014, relator Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho, transcrito aqui no meu voto. Start não apoia a pretensão da recorrente. A súmula 10 desse TIT revisou o entendimento quanto à aplicação dos juros nos seguintes termos. Os juros de mora aplicáveis ao montante do imposto e multa exigidos na autoinflação estão limitados à taxa Selic. O artigo 52, Lei 13.417, determina o caráter vinculante das súmulas percentual nesse TIT, assim sua observância obrigatória. Start limita a aplicação dos juros à taxa Selic. Em tempo, no tocante ao memorial juntado pelo contribuinte, ele não pode inovar as razões recursais que foram trazidas anteriormente ao seu devido tempo. Nesse sentido, o STJ já exposto ao entendimento por diversas oportunidades, como no RESP 10.20.642, Rio de Janeiro. Opostos de embargos declaratórios contra o acordo, é a defesa do embargante inovar suas razões, em razão da preclusão consumativa, principalmente por meio de memoriais, peças destinadas exclusivamente à ilustração dos temas abordados no bojo do próprio recurso. Assim, não conheço tais alegações. Pelo exposto, conheço do parcial provimento de curso ordinário para manter apenas agências fiscais relativas a operações com destino ao Estado do Ceará e limitar a aplicação dos juros ao montante do imposto e multa à taxa Selic. É assim que eu voto. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Aguardar o doutor Hélio fazer a confirmação da presença. Confirmado. Obrigado. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, recurso ordinário de Aramar, peça automotivas limitada, foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Agradeço, presidente doutor Eduardo. Obrigado, bom dia. Bom dia. Passar para o processo de Frimart, Frigorífico Martinópolis Limitada, ME, recurso de ofício, de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono.
Muito bem. Trata-se de retorno dos autos à instância ordinária, decidir pela Câmara Superior, para análise do pedido de redução ou renovação da multa. O contribuinte foi acusado de emitir documentos fiscais, onde consta a remessa de carne bovina resfriada com osso, consignando declaração falsa contra o destinatário. A adição primeira instância julgou improcedente o AIM. A 40ª Câmara Julgadora deu provimento do curso de ofício, restabelecendo a acusação fiscal. Processado recurso especial ao contribuinte, a Câmara Superior limitou a aplicação do juros da taxa Selic e determinou o retorno à instância ordinária para análise tão somente dos pedidos de redução e relevação da multa, com base no artigo 85, parágrafo 2º da Lei 6374 e no artigo 527-A do regulamento. Esse relatório, vou passar ao voto. De acordo com o determinado pela Câmara Superior, o julgamento limita-se ao pedir redução da multa colocada nas contrarrazões de cujo ofício. O artigo 85, parágrafo 2º da Lei 6374 estabelece que as multas previstas no inciso 3, na linha A do inciso 4 e nas linhas A, B, D e E do inciso 5, devem ser aplicadas com redução de 50% quando as infrações se referirem a operações de prestações amparadas para não incidência ou isenção. Conforme folhas 1, a multa aplicada é prevista no artigo 85, inciso 4, a linha B da Lei 6374. Assim, não está abrangido pelo referido parágrafo 2º, artigo 85 da Lei 6374, uma vez que o único tipo do inciso 4, artigo 85 da Lei 6374 previsto, é o da sua linha A e não B, imputado nos presentes autos. Diversamente do alegado, o artigo 92 da Lei 6374 não é dirigido ao agente fiscalizador, mas sim, então, somente aos julgadores, como consta no seu caput. Assim, não se trata de direito contribuinte, mas sim faculdade do julgamento de acordo com sua convicção perante o cumprimento dos requisitos objetivos previstos na norma e no caso concreto. Nesse sentido, foi decidido a unanimidade no processo DRT 6, 142493/2005, relator Dr. José Pucci Kuan, pelas câmaras reunidas. E o seguinte, por outro lado, meu entendimento, por se constituir a redução ou relevação da penalidade, nos termos do artigo 527-A do regulamento, faculdade subjetiva ao julgador, não está obrigado a acolher pedido dessa natureza, ainda que presente os pressupostos exigidos. É do mesmo sentido, a Câmara Superior decidiu no processo de 16, 4031-754/2013. Nos casos dos autos, não há exigência do imposto de imputação de dolo, fraude e simulação por parte do autuado. Assim, estão cumpridos os requisitos objetivos para o referido benefício. O porte da empresa é microempresa, conforme a folha 6, assim não se trata de contribuinte de grande porte. Não constam nos autos antecedentes fiscais desabonadores da autuada. Assim, considerando que trata apenas 3 notas fiscais em operações isentas do imposto, entendo passiva a redução das multas, entendo passiva a redução total das multas para 50% do valor originalmente exigido. Por exposto, conhecido parcial provimento curso ordinário da autuada para reduzir o total das multas para 50% do valor originalmente exigido. É assim que eu voto. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso de ofício da Cefaz foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Passar processo de Gran Brasil Indústria e Comércio de Polímeros EIRELI é um pedido de retificação julgado, relator Dr. Eduardo Soares de Mello. Não há protesto por sustentação oral. Presidente, posso editar meu voto? Sim, um momento só. Já é possível, doutor Eduardo? Obrigado.
Bem, meu voto está registrado. Vou proceder à leitura dele. Então, aqui eu descrevo, né, as infrações que teriam sido cometidas, faço um resumo, são 5 acusações fiscais, e aí o que aconteceu? Voltou para mim da Câmara Superior, porque houve um pedido de retificação julgado da autuada em relação ao item 5 do auto de infração. Aqui também eu sintetizo o conteúdo da decisão retificanda, né, que tratou, claro, das outras acusações fiscais, e aí digo o seguinte: a requerente se insurge em relação à parte da decisão retificanda atinente ao item 5 do auto de infração e cuja acusação fiscal, como já dito, diz respeito ao acreditamento indevido do ICMS, conforme lançamento de valores em GIA, no valor de X, relativo à operação própria do substituto, em operação interestadual promovida pelo contribuinte substituído. E tá vendo só uma interferência de algum microfone. Eu não sei se vocês estão ouvindo também. E no valor de Y por recolhimento antecipado do imposto. A acusação decorre da constatação do trabalho fiscal de que nunca teriam sido realizadas operações mercantis com produtos sujeitos a ST, tendo como atividade o comércio de materiais plásticos. E aqui eu reproduzo parte da decisão retificanda, na verdade, eu reproduzo a parte que diz respeito ao item 5 do auto de infração. E aí, nesse ponto, são trazidos vários argumentos, mas eu destaco o que nos interessa para esse pedido de retificação de julgado. Então, foi dito na decisão retificanda da minha relatoria, que foi acompanhado à unanimidade na época pela primeira Câmara, o seguinte: no sentido da recorrente, embora a escrituração dos créditos devesse ocorrer no livro Registro de Apuração, RAICMS, o relato de infração teria informado que deveriam ser lançados no registro de entrada. Pauta-se a recorrente nos artigos 271 e 277 do regulamento. Quanto a este ponto, reproduzo, assim como fizer a recorrida, ou seja, a Fazenda Pública Estadual, as considerações da decisão recorrida, folhas 208, e que são suficientes para o deslinde da específica controvérsia. Abre aspas. A menção ao livro Registro de Entradas, realizada no relato da infração, claramente decorreu de erro material, pois os créditos foram lançados no RAICMS e em GIA. O equívoco foi corrigido logo no relatório circunstanciado, folhas 10, e não teve amplitude para gerar qualquer confusão na defesa da autuada. E aí eu destaco mais um pouco a decisão retificanda. Digo eu nesse voto. Inconformada com o decisão, foi interposto pedido de retificação de julgado com base no artigo 79 do Decreto Paulista 54.486 de 2009, com alegação da existência de erro material na acusação fiscal e da decorrente necessidade de correção do mesmo, erro de fato, com aplicação do artigo 13 da Lei Paulista 13.457 de 2009, possibilitando o pagamento do débito fiscal item 5, com desconto previsto no momento da apresentação da defesa. Para ser mais claro, a requerente assevera que, embora a decisão retificanda tenha concordado com a existência de erro material na elaboração do auto, não aplicou o artigo 13 da Lei 13.457 e que determina a correção do erro de fato pelo órgão julgador com a possibilidade do pagamento do respectivo débito fiscal em 30 dias da intimação, com o mesmo desconto concedido no decurso do prazo previsto para a apresentação da defesa. Em outros termos, a requerente afirma que, embora a decisão recorrida tenha admitido a existência de erro material no relato da infração, por este considerar como prova da acusação fiscal o livro Registro de Entradas, documento, segundo a requerente,
impertinente para a correlata autuação fiscal, uma vez que a escrituração dos créditos deveria ser efetuada no livro registro de apuração, a mesma decisão não teria promovido sua correção, mantendo o referido erro na descrição do item 5 do auto lavrado. Não merece guarida, data máxima vênia, a pretensão da requerente pelos motivos aduzidos a seguir. A constatação de erro de fato em um julgado e que legitima a interposição de pedido de retificação de julgado para o correspondente saneamento exige que seja demonstrado que a decisão retificanda, 1. Considerou como existente situação fática existente ou que considerou existente situação fática inexistente. Tenho para mim que a situação alegada pela requerente não configura erro de fato da decisão recorrida, não ficando claro que situação fática teria sido por ela decisão tida equivocadamente como existente ou inexistente. A requerente apregoa que a própria decisão retificanda reconheceu erro material porque o relato da infração informara que a escrituração dos créditos deveria ser efetuada no livro registro de entradas, quando, na verdade, o referido dever instrumental deveria ser levado a cabo no livro registro de apuração. Mas no pedido de retificação de julgado, a requerente silencia acerca de fato juridicamente importante e que, por constar da decisão recorrida, desautoriza o conhecimento do pedido em foque. Refiro a circunstância de que, ao reproduzir manifestação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo nas contrarrazões ao recurso ordinário, a decisão retificanda pontua expressamente que, abre aspas, o equívoco foi corrigido logo no relatório circunstanciado, folhas 10, e não teve amplitude para gerar qualquer confusão na defesa de folhas, na defesa da autuada, fecha aspas. Realmente, ao deparar sobre a acusação fiscal no item 5 do auto de infração, o relatório circunstanciado, folhas 10 do processo, descreve que, abre aspas, o contribuinte realizou lançamentos, e aí eu destaco, no livro registro de apuração, de crédito de operações relativas à entrada e saídas interestaduais de produtos sujeitos à substituição tributária, fecha aspas. Dessa forma, o próprio trabalho fiscal, espontaneamente, esclareceu que a escrituração em comento foi realizada no livro registro de apuração e não no livro registro de entradas, como mencionara o relato da infração. Mencionada a constatação é suficiente para rechaçar a afirmação da requerente quanto à existência de erro de fato na decisão retificanda, porquanto esta reconheceu informação correta, escrituração no livro registro de apuração, contida no relatório circunstanciado. Significa dizer que é o pedido de retificação de julgado e não a decisão retificanda que considera inexistente fato que, na realidade, é existente. Isso porque ignorou específica situação fática, qual seja a menção do relatório circunstanciado quanto à escrituração de créditos do ICMS no livro registro de apuração. Como se não bastasse, o erro de fato que enseja o pedido de retificação de julgado e o seu consequente saneamento requer relevância para o deslinde da controvérsia. Não é o que se verifica no caso vertente. Haveria autêntico erro de fato, entenda-se, erro de fato decisivo para a solução do conflito de interesses das partes litigantes, se, por exemplo, os julgadores tivessem ignorado documentação acostada ao processo pela autuada, requerente, e que demonstrasse que no período abarcado pelo presente auto de infração houve operações mercantis que justificassem os lançamentos dela, requerente. Não foi, todavia, o que ocorreu. Por essas razões, não conheço o pedido de retificação de julgado, por ausência do seu pressuposto de admissibilidade e que é a demonstração de erro de fato na decisão, capaz de mudar o entendimento da matéria em discussão. Acrescento que fora dada oportunidade processual para que, dentro do prazo legal para a apresentação da defesa, a hora requerente usufruísse desconto relacionado ao débito fiscal do item 5 do auto lavrado. Em face do exposto, não conheço pedido de retificação de julgado, mantendo a decisão retificanda e que, entre outros, manteve a acusação fiscal do item 5 do auto lavrado. É assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. O voto já está registrado. O processo está em discussão.
Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o pedido de retificação julgado de Gran Brasil Indústria e Comércio de Porinhos LL foi não conhecido nos termos do voto do eleitor Eduardo Soares de Mello. Tudo bem, com isso encerramos os processos do dia de hoje. Então, podemos encerrar essa sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, no dia 2 de julho de 2024. Agradeço a presença de todos e pedir para o Jailson encerrar a gravação.